Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Meus irmãos, esse Evangelho de João, ele é fascinante. Ele nos fascina a cada dia que passa, que a gente estuda um pouco o Evangelho de João. A gente vê o quanto esse Evangelho é profundo. Esse texto é um texto muito conhecido de todos nós. E ele está dentro de um contexto que todos também conhecem, que é sobre o novo nascimento. Lá no capítulo 3, no versículo 3, Jesus responde a Nicodemos, dizendo o seguinte: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. A pergunta que eu faço é: o que tem a ver o João 3,16 com um novo nascimento? O que é nascer de novo? O que é nascer de novo? O Nicodemos fala: eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo. E Jesus disse: não, nascer de novo não é isso. Nascer de novo é nascer do Espírito, é nascer de Deus. É nascer de Deus. E foi isso que aconteceu com os nossos irmãos. O pressuposto que a gente trabalha aqui, que tem acontecido isso. Porque o batismo não vai salvar vocês. A água é só para confirmar. Quando você desce a água e sobe, você está confirmando a sua morte para esse mundo. Você está declarando para as testemunhas que aqui estão que você já não faz parte mais desse mundo. E o Evangelho de João fala justamente sobre isso. O Evangelho de João fala sobre dois mundos. Esse mundo aqui e o mundo superior, o de Deus. E o texto diz que Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou esse mundo inferior. Deus amou esse povo aqui. Deus nos amou. Deus saiu de sua glória e veio aqui, morreu na cruz, entregando para nós a vida eterna. O Evangelho de João vai falar sobre isso. Os 3 primeiros evangelhos, igual Ezequiel estava falando, ele fala do tempo presente e do tempo futuro. Nós estamos aqui, mas nós esperamos alguém retornar, que é Jesus Cristo. Os 3 evangelhos vão falar sobre isso, os sinópticos. O Evangelho de João vai falar diferente. Ele vai falar do mundo superior e do mundo inferior. Deus, no seu mundo superior, se desfez da sua glória e veio para esse mundo aqui para te salvar. Ele saiu da glória dele, se fez carne. Se fez carne. Deus Todo-Poderoso que está no céu se fez carne para redimir a nossa vida, para fazer com que eu e você, para que nós tenhamos a oportunidade de ter acesso a esse mundo superior. Então aquele que é do mundo superior vem para esse mundo inferior para fazer com que nós, que somos daqui, um dia viemos participar daquele projeto lá. Isso é a palavra de Deus, é isso que o Evangelho de João trata. O Evangelho de João também fala de trevas e luz, porque realmente a luz do Evangelho oportunizou para que eu e você saísse das trevas e conhecesse a maravilhosa graça de Jesus Cristo. O Evangelho também fala de carne e espírito, porque de fato, antes de nascer de novo, o que predominava nas nossas vidas? Carne. Agora lá no capítulo 4 do Evangelho diz, olha, o Senhor veio buscar, o Senhor, Ele tem prazer nos verdadeiros adoradores. O relacionamento agora é com verdadeiros adoradores,
que o adore em espírito e em verdade. Antes a gente não conseguia adorar o Senhor em espírito e em verdade. Por quê? Porque a carne prevalecia sobre o espírito. Nós não conhecíamos a Deus. E hoje, pela graça de Jesus, nós conhecemos a Deus. O que é o novo nascimento? Eu queria destacar aqui 3 lições do que é o novo nascimento. O que é nascer de novo? Em primeiro lugar, o novo nascimento é um nascimento para a vida eterna. É um nascimento para a vida eterna. Capítulo 3, versículo 3 diz: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Segundo lugar, o novo nascimento é o nascimento que veio de Deus. Aí a gente vai entender o versículo 16. Que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Aí a gente vai entender o contexto desse texto. O contexto do João 3,16 é o novo nascimento. Deus amou. Nós não tínhamos condições de amar a Deus. Por quê? Porque nós estávamos longe dele. Nós estávamos extraviados de Deus, totalmente longe dele. Então ele nos ama. Ele nos amou. Então o novo nascimento é isso, é algo que vem de Deus. Não é algo que vem do homem, porque o homem odeia Deus. Aí o que Deus faz? Deus coloca a fé no seu coração, Ele coloca a fé no meu coração, e a gente agora, pela fé, nós temos condições de amar a Deus. Mas Ele colocou isso dentro do seu coração. Então, o novo nascimento é algo que vem de Deus. A partir da ressurreição de Jesus, temos o novo nascimento e a oportunidade de ter a vida eterna. Oportunidade de ter a vida eterna. Em terceiro e último lugar, é o nascimento com base no amor de Deus. Lutero diz que o homem decaído não tem condições de amar a Deus. Então Deus nos ama. Deus amou o mundo de tal forma que carregou esse fardo pesado que nós não conseguiríamos carregar. Deus amou. Ele nos amou tanto que nos entregou a fé. Ele nos amou tanto que nos entregou a oportunidade de olhar para Ele. Agora você consegue ver a Deus. Você conseguia ver a Deus? Ver, não no sentido de ver, porque tem muito cego que não vê fisicamente, mas vê a Deus espiritualmente. Então eu e você temos a capacidade hoje de ver a Deus, porque as escamas caíram. O Espírito Santo nos deu a oportunidade de enxergar as coisas do alto. Por quê? Porque nós estamos presos nas coisas aqui da terra. Sem Deus, a gente fica preso às coisas deste mundo. Quando Deus tira as escamas dos nossos olhos, nós passamos a enxergar a Deus. Nós passamos a ver a grandeza dEle. O crer está nas mãos do Senhor. Está nas mãos do Senhor. Meu querido, eu quero te dizer uma coisa. Esse mundo, ele é tão longe de Deus, que ele não consegue enxergar Deus. Ele é tão longe de Deus, que ele não consegue ver a Deus. Você, quando está muito distante de alguém, você consegue ver essa pessoa? Não. Mas ele se aproximou de você, se aproximou de mim, se aproximou de nós. E a grande verdade do Evangelho é essa. Ele se aproximou de mim e de você. E agora eu posso crer. E agora eu posso ver. Agora eu posso ver. Agora eu posso ver. Nós fomos libertos da escravidão terrena. E agora nós temos o conhecimento das coisas do alto. Deus se revelou a nós. Depois que Deus se revela a nós, é impossível que você seja a mesma pessoa. Depois que Deus se revela à humanidade, é impossível que você seja a mesma pessoa. É impossível que você seja o mesmo após a grandeza de Deus vir sobre a sua vida. É impossível que você seja o mesmo depois que Cristo passa a ser o seu amigo. Agora eu vos chamo de amigos. Cristo é o seu amigo. Cristo é o nosso amigo. É impossível ficar longe dele.
É impossível ficar longe dele. Ele vai te perseguir. Ele vai atrás de você. E às vezes vai surgir o medo de Deus estar distante. Mas nos momentos que a gente pensa que Ele está distante, são os momentos que Ele está mais perto de nós. Nos momentos que a gente está vivendo a ruína, o pânico, o terror, que a gente pensa que Ele se distanciou de nós. A graça do Senhor, ela está mais próxima do que a gente pensa. Mais próxima do que a gente pensa. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, uma entrevista. Perguntaram para ela, você, depois que tudo que aconteceu com você, você sente Deus presente na sua vida? E essa pessoa respondeu, eu sinto mais do que antes, porque todas as desgraças que me sobrevieram fizeram com que a graça do Senhor resplandecesse com uma intensidade tão grande na minha vida, que agora eu posso ver mais do que antes. Então é assim que Deus vai fazer com vocês. Jesus disse para os discípulos, olha, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Com certeza os discípulos tinham medo, falaram, meu Deus, agora eu vou ter que cumprir essa missão de pregar o Evangelho, de pregar que esse Jesus vai voltar. Jesus disse para eles, olha, vocês não precisam ter medo, eu vou estar com vocês. Era o derramamento do Espírito Santo que ia acontecer. É isso que a gente tem que crer. Ele está comigo. Ele está contigo. Ele está conosco. A gente não precisa temer. O maior milagre que já aconteceu foi o milagre da salvação. Se o maior milagre já aconteceu, não se preocupe com os menores milagres. Porque depois da salvação, não existe nada que possa te assombrar. O maior milagre já aconteceu na sua vida. O maior milagre já aconteceu na minha vida. Nós éramos nécios, duros de coração, extraviados, perdidos. E Deus veio e quebrou esse coração de pedra e colocou um coração de carne. A gente pode dizer agora, Abba, Pai. A gente pode dizer agora, Tu és o meu Deus e meu mestre. E agora você vai poder dizer também, para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Não temam, amém? Vocês vão passar pelas águas, mas não temam, porque o Deus Todo-Poderoso guardará a vida de vocês. Guardará. Ele acompanhará vocês dia após dia. Dia após dia. Não fique com medo, não existe retaliação, não existe nada disso. Porque pastor, depois que eu batizei, veio uma retaliação. Não, se você nasceu de novo, não tem retaliação, não tem maldição, já foi tudo quebrado na cruz do Calvário. Não tenha medo de nada disso. Você não tem que pagar por mais nada, porque Ele já pagou por tudo. Amém? Não tem que pagar por mais nada não, Ele já pagou. Sua dívida já está paga. Sua dívida já está paga. Então não tenha medo. Se sua dívida está paga, você não precisa ter medo de mais nada. Ninguém vai te cobrar a sua dívida. O único que poderia te cobrar a sua dívida era o próprio Deus. E Ele vai cobrar. Porque quem não crê, já está condenado. Quem não crê já está condenado. Então o único que poderia cobrar a sua dívida era Deus. O único que poderia cobrar a sua dívida é Deus. Mas Deus é tão misericórdia, Ele é tão poderoso, que antes dele cobrar uma dívida, Ele libera aquela dívida. Então Ele liberou. E pela fé, vocês agora têm a vida eterna.